Bem-vindos ao C-Experts Market Data Match, o seu canal que fala tudo sobre CRM, CX, dados, relacionamento com o cliente, experiência. Eu estou aqui muito feliz em fazer esse episódio que hoje vai ser um pouquinho diferente, apesar de ser o convidado que vocês já conhecem, Marcelo Souza, Só que nosso agora eu COO. sou o convidado, é isso? Só que agora, além dele ser um convidado, o convidado na nossa mesa hoje, eu estou trazendo uma novidade em primeiríssima mão para vocês, que é este maravilhoso livro chamado Gestão de Relacionamento com Cliente, CRM, da Teoria à Prática, escrito por ele mesmo, certo, Marcelo? Me fala um pouco, a gente vai conversar sobre esse livro, quero saber detalhes. Isso não vai substituir a necessidade de leitura, tá? Porque é muito bacana, muito interessante. Mas já vou começar te perguntando de onde surgiu a ideia de escrever um livro. Você sempre quis? Quanto tempo demorou? Me conta todos os Você quer detalhes. a versão bonita? Assim, Bonita, eu sempre sempre bonita. sonhei, um dia eu acordei. Ou a Claro. versão real? Eu quero a bonita e depois a real, para a gente ver a Então, diferença assim, entre uma e outra. a gente está nessa jornada de CRM há, sei lá, mais de 30 anos, né? A gente não, né? Eu Tá tô com um pouco certeza. forte. Não é. E desde muito tempo a gente ameaçava. Então, a gente chegou a começar a escrever isso no passado, na época, além de mim, outras pessoas da Market Data. Mas isso sempre ia ficando pelo caminho, né? O urgente toma tempo do que é importante, né? Então a gente sempre Verdade. dedica muito mais a fazer aquilo que é urgente e não necessariamente o que é importante. E aí, eis que a editora Senac me convidou. E aí tudo aconteceu. Simplesmente pelo fato de eu ter assinado o contrato com prazo de entrega. Aí você falou, agora vai ter que E ir. multa. Então, assim, a história verdadeira eu sempre quis fazer, mas o que acelerou muito o processo foi ter assumido um compromisso de fazer, né? E o convite, acho que é muito legal, porque assim, a ideia era trazer um pouco de aplicabilidade, né? Porque todo o material que há sobre CRM ou era muito antigo, né? Verdade, isso tem. Ou muito teórico. Então, acho que o grande desafio aí, até porque esse livro é a base de um curso de pós-graduação do Senac, e o grande desafio, portanto, foi, então, sabe, trazer coisas que sejam muito aplicáveis, muito práticas, que realmente ajudem as pessoas a fazer CRM, não só Muito a ler legal, sobre isso. porque esse ponto que você falou é bem real, assim, tudo que tem é um pouco, talvez, obsoleto, a gente está num momento tão diferente, então é legal ter um material super atualizado. E aí, dentro do livro, do conteúdo, eu ainda não li inteiro, mas estamos aí caminhando. Eu tenho o meu exemplar autografado. Você fala muito que CRM é filosofia de negócio e não ferramenta, né? Então, explica um pouco dessa sua afirmação, desse seu pensamento. Você acredita que, de uma forma geral, as empresas não estão aproveitando todo o potencial do CRM por justamente tratá-lo como ferramenta, ainda como uma coisa talvez departamental, mais isolado? Me conta um pouco dessa sua visão. Eu acho de verdade, Ed, assim, eu acho que eu pelo menos vejo que o meu papel enquanto profissional da área hoje é resgatar o CRM, colocar no lugar que ele deveria estar. Porque, assim, poucas disciplinas, poucas coisas sofreram tantas alterações, deturpações ao longo do tempo, como o CRM, sabe? Ele começou na década de 90 com dois autores muito famosos e como uma filosofia de trabalho, assim, as empresas precisam sair de fazer tudo igual para todos e conhecer o consumidor, capturar informação e fazer coisas diferentes para segmentos diferentes, que é a interagir de forma segmentada, né? E aí de lá para cá, assim, aí posteriormente a indústria de tecnologia começou a fazer plataforma de atendimento e chamar de CRM, que eram sistemas, tecnologia, né? E hoje, assim, encurtando um pouco a história, todas as empresas têm CRM e fazem CRM, têm ferramentas e tal, mas eu ainda acho que está numa... E CRM tem sido importante para que elas façam resultados, gerem resultados positivos, mas ainda está alguns degraus abaixo do que eu acredito, sabe por quê? Porque muitas áreas CRM são áreas de comunicação, então elas estão no tático de
disparar a mensageria para fazer vendas, mas sim falta posicionar isso de maneira mais estratégica dentro da empresa. Ó, isso é a minha filosofia. Toda empresa precisa entender cliente diferente, tem que ter uma estratégia diferente para cada segmento. E essa estratégia não é só do departamento que dispara e-mail marketing ou WhatsApp. É de todo o grupo. A empresa tem que pensar diferente como é que personaliza produto, como é que muda o atendimento para segmentos diferentes, como é que bota mais energia naqueles que têm mais alto valor. Isso é CRM. CRM é filosofia de trabalho, né? Então, quando os clientes vêm para a gente hoje dizendo eu preciso mostrar o valor do CRM, passa pela mesma discussão. Verdade. Assim, grande parte deles estão, das áreas CRM, estão disparando comunicações que são pedidas ou determinadas pelas áreas de produto, áreas de vendas. Então, Fica sendo esse muito papel de operacional, né? braço Uhum. operacional, acho que é menos do que o CRM merece. Eu acho muito legal você falar isso, assim, de tentar Hum. resgatar o lugar onde o CRM merece estar. Eu acho até bacana, quase comovente, porque é uma realidade para gente que ama a disciplina, que acredita no valor que ela pode trazer. Eu acho isso muito legal. E eu acho que ao longo de toda essa sua experiência e de vários anos trabalhando com CRM com dados, houve algum momento em que você, talvez pela primeira vez, né, porque a todo momento o memorável e extraordinário está acontecendo. Então, teve um cliente, um projeto que você se deparou e você falou assim: agora este cliente entendeu que o CRM não é só sobre tecnologia, sobre operação, mas vai além, não só como filosofia, mas como valorização do comportamento humano. Aqui a gente desce nas redes filosóficas, porque pode parecer até uma viagem da nossa cabeça, mas é a realidade, é comportamento humano. Teve alguma experiência na sua vida que também tenha colaborado, né, para você colocar tudo aqui nesse livro, em que você tenha se deparado com isso, esse momento que falou assim: "Agora esse cara sacou o que que é"? Eu sou péssimo, minha memória é horrível, então assim, não consigo lembrar. Mas ao mesmo tempo, isso acontece toda hora, todo tempo, né? Assim, todo gerente, diretor de CRM tem essa questão: como é que eu posso mostrar para a empresa que o cliente é importante, que ele está no centro, que as áreas precisam me apoiar a fazer mais coisas segmentadas, personalizadas. Então, isso acontece toda hora, né? Por isso que eu acho que o nosso papel é resgatar um pouco essa importância. Eu acho que eles têm consciência da importância. O grande ponto está na dificuldade deles sensibilizarem a empresa, né? As corporações hoje são feitas para dar resultado em curto prazo. Todo executivo tem uma meta de bônus que você sabe qual é: fazer o número no final do ano, no ano Sim, fiscal. Então, assim, isso leva que ele tenha, com que ele tenha, ou faça com que ele tenha uma postura muito de curto prazo. Não, eu não vou investir em algo que é importante para a experiência do cliente, um melhor atendimento, uma estrutura de vendas mais legal, ou um produto com mais inovação, mais personalizado, se isso não trouxer resultado esse ano. Porque se eu invisto esse ano, eu tenho custo, e se o resultado vier depois, o resultado não vem para compensar. Então, essa cabeça, essa postura de curto prazo, ela não favorece o respeito ao consumidor, porque muito do investimento, ou grande parte do investimento feito no consumidor é de longo prazo, né? A sem gente fala dúvida. do lifetime value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. O lifetime value, ele depende de alguns anos, né? E os executivos normalmente são premiados, o bônus de que eles ganham está por curto prazo, para o faturamento ou para a lucratividade naquele ano que ele está. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que ninguém é capaz de dizer que o consumidor não é o rei ou que tem que botar ele no centro das atenções. É muito, todo mundo sabe. A grande desafio, e talvez por isso o livro tenha essa pegada um pouco mais prática, é: tá bom, como eu chego lá? Né? O que que eu preciso fazer? Quais são as etapas? Como é que eu sensibilizo a empresa para fazer isso? Como é que eu crio um processo de mudança que acomode o curto prazo e o longo prazo, que acho que talvez Sim. seja o grande desafio. Mas Marcelo, você acha que aí nessa questão, né, da pressa, do timing, é que está o gap que vai diferenciar conhecer CRM e fazer CRM? Como é que você vê essa dicotomia, essa diferença? No mundo real, assim, o que que traz essa diferença entre conhecer e fazer?
entendendo, obviamente, né, que a gente tem uma infinidade de possibilidades à nossa mão para fazer acontecer e outros objetivos que talvez não caminhem ao lado do fazer o CRM de fato. Porque, assim, tem profissional no mercado que entende com profundidade, tem pessoas e empresas muito bem intencionadas, mas existem outras cifras, outras entregas a se realizar, que fazem com que, eventualmente, o CRM, como você acredita que precisa ser feito, ele não seja feito. Então, você acha que o principal gap é esse? É a meta, é o timing, é você ter muito mais pressa do que entendimento desse ciclo, de entender que tudo que é sobre o ciclo de vida e o comportamento do consumidor não necessariamente é imediato? Eu acho que tem vários motivos. Acho que eu eh, elegeria como talvez o mais importante, que é essa diferença entre saber e fazer. Então, assim, as empresas reconhecem que o consumidor é rei, é importante, mas como é que eu coloco isso no foco da estratégia, né? Então, eu acho que o CRM bom é o CRM corporativo, não é o CRM departamental, promocional, disparador de mensagem. Então, isso requer uma vontade de fazer uma coordenação entre várias áreas que têm relação com entrega, com atendimento, com vendas, tudo que está envolvido com o cliente. Uhum. Isso está relacionado a que essas áreas tenham metas de longo prazo, metas de clientes, NPS, satisfação, LTV, e não compitam entre si. Uhum. Você sabe que acontece isso, né? Sim, sem dúvida. Quando você tem um departamento, esse é o canal e-commerce, esse é o canal digital, esse é o canal CRM, e todo mundo tem a sua meta e todo mundo quer vender para o mesmo cliente sem nenhuma coordenação. Por quê? Porque elas não estão. Os sistemas de recompensa das empresas não promovem a integração, pelo contrário, promovem. E muitos até sabem disso, promovem a disputa entre eles, né? Achando que isso vai trazer mais resultado. E até deve trazer no curto prazo, né? Mas isso não vai criar essa conexão de longo prazo com o cliente. Então, acho que tem vários elementos. Esse é o principal. A empresa precisa pensar a filosofia de CRM para poder mudar, né? Segundo ponto, muitas áreas de CRM são muito boas nos meios, não nos fins. Os meios gente muito boa de Martech, gente muito boa de Analytics, mas isso tudo são caminhos, ferramentas para entregar uma experiência melhor, a personalização. Então, talvez, o que eu vejo que nessas áreas tem que trazer um pouco mais essa cabeça de performance, de resultado, de otimização. Não, né? Ninguém mais ganha prêmio hoje implantando uma plataforma de Martech, né? Hoje o grande desafio é tirar valor desse trem, É, né? é. A Parece gente, a fácil, mas gente não é. na Market Data toda hora, se no passado a gente era muito mais demandado para construir bancos de dados com visão única do cliente, implantar plataformas de Sim. campanhas, hoje a gente está sendo muito mais desafiado a como ajudar as empresas a tirar valor disso, porque quase todas elas, grandes corporações em especial, já investiram, já tem tudo. Eles têm grandes bases de Tem nível de informação. Tem maturidade. algum problema, mas elas estão minimamente organizadas, elas têm as melhores plataformas de automação de marketing, elas têm equipes de analytics fantásticas. Então, assim, mas elas falam, poxa, ainda não estou mudando o ponteiro, né? Então, assim, como eu mudo o ponteiro? Como é que eu coordeno todas as competências de forma corporativa para entregar uma interação, uma experiência que, no longo prazo, gere um maior fluxo de caixa desses clientes? É disso que o CRM trata. Sim. Marcelo, você falou que esse livro aqui é base de um curso de pós, né, do Senac. Vamos supor que você encontre aí, então, um estudante no elevador, né, Uau! do curso, e ele pergunte assim para você: Marcelo, qual que é a diferença entre CRM e CX? O que você responderia para ele? Eu responderia que isso é menos importante do que ele pensa, mas assim, por que eu quero dizer que Já começa desmontando o argumento. eu acho que assim, os conceitos são importantes, né, para a gente entender como as coisas funcionam, mas às vezes se preocupar em ter barreiras entre eles é bobagem. O CRM, ele tem muito a ver de você construir, capturar, organizar a informação do consumidor, usar isso para conhecer mais eles, saber que gostos eles têm, e aí segmentar a partir desse conhecimento de forma que você tenha grupos com necessidades muito diferentes, né? Aí você interage e personaliza a tua entrega com valores, com produtos, com coisas que são importantes para cada grupo. Então, por exemplo, se eu sou
uma companhia aérea, talvez para um grupo eu tenha que oferecer preço, desconto, facilidade, o outro talvez goste de conveniência. Então, esse é o grande barato do CRM, né? Como é que eu faço isso? Então, a gente fala que o CRM ele constrói um pouco essa experiência a partir do dado da inteligência, de dentro para fora da empresa. O conceito de CX, ele foi até sob determinado ponto de vista, uma ampliação do CRM, que ele fala assim, cara, toda vez que o cliente interage com a empresa, ele está gerando uma imagem da empresa, ou ele está criando uma opinião, que pode ser positiva ou negativa. Então, quando ele liga para o call center, quando ele usa o pós-venda, quando ele faz um test drive lá no carro da concessionária, quando ele tem um contato com o serviço de suporte, quando ele visita uma loja, cada interação, né, de um autor que chamava de momentos da verdade, é o Uhum. que ajuda a construir a percepção, né? Então, quem é um profissional de CX, ele está mais preocupado em como criar sinergia e que todas essas experiências sejam rápidas, positivas, para gerar uma boa impressão da marca, né? Então, ele é mais preocupado quando o consumidor vem de fora para dentro, né? E o CRM é mais da análise, da segmentação, do que eu vou oferecer para fora, né? A grande diferença, uma delas, é que o CRM fala muito da segmentação de canais próprios, né? Da mídia, Uhum. que é basicamente hoje e-mail marketing, SMS, WhatsApp, Push. comunicação via push, Uhum. e é a comunicação que sai de dentro para fora que você controla. E o CX representa, né, a experiência em qualquer ponto de contato quando o Sim. cliente procura a empresa. CRM está contido em O CX, CRM, né? sob esse aspecto de pontos de contato, sim, mas o CRM traz algo mais, que é a questão de capturar o dado, segmentar, desenvolver ofertas personalizadas. Isso normalmente não é a praia de quem trabalha com sexo. O que eu costumo pensar é as duas coisas jogam juntas, né? E é importante. Não adianta você ter uma estratégia de segmentação de CRM fantástica se o cara bate lá na loja e a experiência é pobre, é ruim, o atendente não está treinado. Então, é por isso que eu digo, as fronteiras são. Determinar onde está a fronteira entre as duas disciplinas é o menos importante. O mais legal é saber como as duas jogam juntas, porque ambas são muito importantes para criar engajamento entre marca e consumidor. Agora, Marcelo, aqui nesse livro tem várias passagens super interessantes. Depois eu quero que você destaque as suas preferidas, mas queria saber de você sobre LGPD, né? É um assunto mais, né, jurídico, talvez, mas você acha que foi mais freio ou mais motor para a CRM a chegada da lei no Brasil? Eu acho que foi mais motor, acho que foi muito mais positivo, inclusive do que no momento do advento da lei, a gente estava muito preocupado. E aí, o que que a gente vai Sim, fazer me se a gente não recordo. puder usar dados do consumidor? Aham. Mas, no fundo, foi quase um processo de higienização do marketing, porque Sim. eu acho que ele nos levou a ser melhores profissionais. O que que a LGPD baniu no Brasil? Muitas práticas questionáveis, né? Pessoas que obtinham listas com dados de consumidor para fazer comunicação sem origem declarada, sem consentimento, né? E se você olhar, as grandes marcas em especial já não vinham com essa prática, né? Então, o que que aconteceu? Eu acho que ajudou a limar as coisas ruins do marketing. E hoje as empresas têm bases de dados que podem até ser menores, né? Especialmente as bases que não era de não cliente, de prospect, Sim. porque para capturar isso você precisa de obter consentimento ou enfim, existem outras hipóteses possíveis, mas basicamente eu vou falar do consentimento. E as bases são menores, mas são mais qualificadas, porque são de pessoas que deram o aval, que consentiram, que querem ter relação com aquela marca, E né? aí as marcas Então, sabendo disso precisam responder, né, a contento, né? eu até, não esse ano, mas um tempo atrás, comecei a tentar achar umas comparações se as conversões de comunicação estavam maiores. E na Hum. média, sim, porque Uhum. eu comecei a falar com bases mais responsivas, de pessoa que está afim de falar, ou que estão afim de falar comigo, né? Mas ao mesmo tempo cutuca as empresas para poder responder para esse consumidor que compartilhou um dado e está esperando algo, né, seja algo mais personalizado, uma oferta mais condizente, também acho que movimenta a empresa nesse É, sentido, não é mais blast, o cara falou assim, eu estou permitindo que você use meu dado, o que você vai fazer com isso? a partir do momento que você
obtém um consentimento que você pede para o consumidor, e aí, você vai me dar o dado? Você gerou uma expectativa que você vai ter que Exato, entregar alguma coisa. é Acho que isso. esse é o ponto, né? E seja um programa de fidelidade, para que muitas empresas usam como uma ferramenta de capturar dados, né? Ou quando você fala com um cliente atual, ou tenta obter uma informação adicional, você gera uma expectativa, né? Se ele está perguntando isso sobre mim, eu imagino que ele vai me oferecer algo com isso. Exatamente. A Então, assim, expectativa foi a existe essa responsabilidade, sim, e do lado das empresas, mas, assim, de uma forma geral, a gente sobreviveu super bem à lei, né? Os consumidores têm os seus direitos hoje assegurados e as empresas estão bem embasadas, elas estão fazendo um marketing melhor, eu acho, né? Eu não tenho aqui memória ou lembrança de alguma delas que tenha sido autuada também por estar não, fazendo um uso indevido, né? A maior parte das autuações de que vazamento estão mais, né. acontecendo são por conta de vazamento de dados, que é um problema mais de segurança, vamos dizer assim, técnico, Uhum. não pelo fato delas não terem usado alguma informação sem o devido consentimento. Marcelo, esse livro é um livro que você sugere que seja lido na ordem, ou a gente vai pescando aqui os capítulos e lendo da forma como a gente entender que tem assuntos mais condizentes com a realidade de cada um, com o momento que está vivendo no trabalho? Como que você diria para a gente ler esse livro O aqui? Elid, acho que Quero essa dica. das duas formas, assim, esse livro, eu acho que ele interessa só para quem é de CRM, esse é o primeiro ponto, que ele é muito específico do como, ele fala muito do como fazer, né? Acho que isso é importante. Então, quem for trabalhar na É, Market Data é legal ter lido, não é? eu acho que eu vou obrigar todos Quem for eles. fazer processo seletivo na É, Market Data agora saiba. não, mas assim, super sério, ele é muito aplicável, então assim, eu gosto de ler, eu gosto de estudar sobre o tema, então ele tem um pouco resgata um pouco da onde veio o CRM, o que que é CRM, mas no fundo tem aí um manual, ele é bastante, tem bastante figuras matrizes, né? A gente ama Muitas, resolver é. problema com representações gráficas, matrizes, então E você fecha eu tudo com considerações, referências. Isso aqui para estudo é maravilhoso. existe uns resuminhos no final de cada capítulo, Muito assim, eu legal. acho que ele é muito fácil de ler e muito Muito. aplicável. Agora, naturalmente, ele interessa para quem é de CRM ou que quem quer entrar na área de CRM, né? E os capítulos, eles são muito organizados por temas. Então, dá para... Tem um capítulo que fala de gestão de programas de CRM. Então, dá para ler só esse capítulo para descobrir se vai usar método ágil ou não, quando funciona melhor cada método. Tem um capítulo que fala como obter, que é o nosso ponto no início da conversa, né? Como fazer o CRM ter importância dentro da empresa. Se essa é a preocupação, dá para ler só esse capítulo. Então, Que é legal, porque à assim, vontade. é um livro para quem está estudando, né, essa disciplina, e você, como um cara que já está vivendo isso há muitos anos, que você destacaria aqui? A gente não quer que ninguém pule etapas, né? Entendam tudo, mas o que você destacaria aqui das dicas mais preciosas, das coisas mais bacanas assim que tem nesse livro? Se a gente fosse elencar um top 5, o que você diria? Eu passei grande parte do que eu fiz em CRM foi em planejamento, implantação de projetos, né? E eu acho que assim, existem muitos conceitos CRM. Você pega segmentação, dá para segmentar de várias maneiras: RFV, Lifetime Value, comportamento, cluster. E aí eu acho que assim, para um profissional, quando ele começa a ouvir tudo isso, ele não sabe por onde começar, ou qual delas ele vai usar. Uhum. Então, assim, o que que eu procurei deixar de legado? Estou ficando velho, né? Achei chique, Deixar legado. de contribuição desse livro é Uhum. muito mais o caminho, o que fazer, por onde começar. Então, por exemplo, no capítulo de estratégia, tem uma recomendação que a gente usa no nosso projeto de consultoria na Market Data Match, inclusive, como segmentar, né? Como é que constrói a segmentação, como que a partir dela você define as suas estratégias. Quando a gente fala, por exemplo, de teste, a gente tem uma recomendação de um modelo de plano de testes, né? Quando a gente fala de Martech, a gente fala um pouco de que tipo de ferramentas ajudam e como. Então, eu acho que talvez o maior valor desse livro seja dar o caminho das pedras, sabe? E descomplicar algumas coisas, né? Descomplicar, porque é muito rico esse assunto de uma forma geral, é muito rico. E eu acho que aqui tem
eu gosto de pensar que toda vez que a gente tem uma questão complexa, que tem um monte de variável, algumas variáveis, poucas delas, geralmente ajudam a resolver o problema. O resto pode ser ruído. Então, acho que eu tentei tirar o ruído e mostrar o caminho que eu acho que tem mais chance de obter sucesso. Isso é ouro, muito legal. E aí, Marcelo, você fala muito sobre inteligência de clientes, sobre lifetime value, sobre tratar o cliente como investimento. Então, para as pessoas que estão lendo o livro, estão fazendo o curso, estão entendendo e se aprofundando mais na disciplina, qual é a forma que você enxerga que seja a melhor maneira para convencer o board ou a diretoria das empresas a trocar esse pensamento que você já comentou, inclusive hoje, de venda do mês, de número imediato, de resultado imediato, e trocar para valor futuro de cliente, entendendo que, óbvio, né? Os números precisam ser perseguidos, atingidos, mas como que a gente faz com que as pessoas, né, as lideranças entendam o valor dessa construção não imediata? Eu acho que, de novo, pela minha experiência profissional, primeira coisa a fazer é mostrar um pouco mais de ciência. Então, quando a gente fala, chefe, precisamos trabalhar o LTV do cliente, é muito abstrato para muitos chefes ou para Uhum. muitas empresas. Então, acho que a primeira coisa é você tentar aferir esse valor, né, de uma conta que seja defensável. Então, olha só, se eu tenho um consumidor que compra aqui R$ 500 a cada pedido e ele compra 70% também compra no segundo ano, 50% no terceiro e até o quinto ano, 20%. Se eu consigo fazer essa conta, eu consigo chegar no LTV final, será de R$ 5.000. É muito mais legal falar, chefe, esse cara ao longo de 5 anos compra R$ 5.000. Eu preciso investir na relação para que ele mantenha ou aumente esse fluxo. Então, eu estou trazendo primeiro tecnicidade, informação, dados para a conversa, né? Pode haver uma discussão em relação a como calcular isso, mas de fundo eu estou trazendo mais concretude, né? Acho que eu posso dizer Sim. assim, né? É uma questão mais concreta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto eu gosto muito quando a empresa adota métricas para todos os departamentos que são LTV, que são métricas de cliente. Então, por exemplo, se você está bonificando a área de venda só por performance no período, por que não também ter um peso, o LTV? Talvez não o mesmo peso Mais que um é o componente, né? faturamento que ele tem que a área tem que trazer, mas começar a inserir na cultura da empresa essas métricas que ajudam a ver o valor do cliente. Essa tangibilização acho que facilita o É. caminho, né, com certeza. Agora, Marcelo, me fala uma coisa, sua visão, assim, óbvio, a gente todos os episódios falamos de AI, a gente gravou um há pouco falando sobre isso, sobre personalização, AI. O que você acha que vai virar commodity no CRM? É importante a gente falar isso, né? Porque num universo em que a gente tem tanta coisa acontecendo e tantas novidades surgindo, tem coisas que de fato vão virar commodity, vão elevar o nível de exigência para os profissionais e dos clientes, obviamente. Então, qual que você acha que é a habilidade que vai diferenciar os melhores profissionais de CRM para o futuro? Me conta que eu quero saber, vou anotar aqui com O tinta. exercício de falar do futuro sempre tem algum nível de erro, né? A Sim, gente sabe isso, mas mas nós sim, não temos compromisso com acerto, aqui é com achar é, qualquer apenas. coisa a gente tira o episódio A do gente ar se tira, a der não gente der certo. edita aqui, dois É, minutos é o fácil. que eu acho assim não especificamente só o que vai acontecer isso só para a CRM, mas de uma forma geral. A gente vai ter uma mudança grande de hard skills para soft skills, né? Então, Uhul. as pessoas são avaliadas atualmente, ou já foram mais, por conhecer bem uma plataforma, saber programar bem, ter habilidade analítica para segmentar ou para manipular dados, implantar plataformas de automação de marketing, né? Se a tecnologia vem facilitando isso, automatizando isso, né? Por exemplo, ao invés de desenvolver um sistema, você faz isso via LLM sem conhecer programação. As plataformas de marketing são cada vez mais fáceis de serem customizadas, construir uma jornada nelas, que você vai fazer isso
cada vez mais automaticamente com o uso de AI. Se eu tenho uma demanda menor por essas capacidades técnicas, né, o que que vai sobrar para os profissionais? Eu acho que é exatamente os soft skills, que é senso de urgência para fazer as coisas acontecerem, senso de colaboração, porque CRM, como várias outras disciplinas, passa a ser um conjunto de atividades e de interconexões muito complexa, né? CRM hoje está integrado com mídia, você pode automatizar a compra de mídia, você tem os canais de comunicação próprio jogando, você tem hipersegmentação, dados, quer dizer, são várias competências que exigem uma pessoa que tenha esse foco mais de maestro, de De coordenar, de orquestração, gerenciar, é. Uhum. né? Então, a questão do trabalho por performance, que exige velocidade e flexibilidade para você corrigir. Então, todas essas habilidades não falam mais do técnico, falam muito mais do comportamental, né? Então, o profissional de CRM vai ser o cara que consegue colocar tudo para funcionar de maneira síncrona, né? E até porque a gente falou isso antes. CRM é corporativo, né? O Sim, cara que consegue negociar com a área de vendas uma campanha diferente para um público que é bacana, ou convencer produtos que tem que fazer mais jornadas e menos ações ad hoc, porque estão desgastando a relação com o cliente, que consegue convencer a empresa que tem que investir mais num segmento ou no outro, que sabe como as ferramentas têm que trabalhar de forma integrada, ainda que ele não precise mais pilotá-las individualmente. Então, acho que a grande mudança é a gente desenvolver o comportamental, e bom senso vai ser muito importante, raciocínio lógico, essa capacidade de tomar decisões, né? bacana. Não acho que seja especificamente do profissional do CRM, não. Acho que Mas de do uma como um forma todo, né? geral, é. Entendi. E Marcelo, o que que para você não cabe mais no CRM? A gente está falando do futuro, né, de como a gente deve se desenhar, mas o que que você acha que tem que realmente ficar no passado, não pode voltar, para o CRM não cabe mais? Eu acho que não cabe mais essa visão que eu tenho CRM, canais próprios, e eu tenho a mídia paga do outro lado. Porque, assim, a experiência do cliente acontece em qualquer lugar, ele não sabe a diferença de uma coisa para outra. Então, não adianta eu fazer um puta estratégia linda de segmentação por e-mail e por WhatsApp, se de repente ele é abordado pela mídia digital, com um banner num portal, por exemplo, ou no social, com uma comunicação que não tem nada a ver com ele, que não seja tão segmentada quanto foi a de CRM. Porque hoje já existe recursos, né, que permitem a integração desse first party data com os canais de mídia. Você consegue direcionar a mídia para pessoas, não só para segmentos públicos Sim. maiores. Eu digo no digital. Então, eu acho que o pensamento moderno de CRM é o pensamento que olha o cliente como um todo e que procura buscar as pontes entre o CRM e as mídias pagas. Marcelo, você vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar que, assim, eu trabalho há 9 anos com este homem, eu não sabia nada de CRM, tudo que eu sei, porque, assim, cada conversa, cada reunião, cada bate-papo que a gente tem é de fato uma aula, é muito inspirador conversar com você sobre esse tema. A gente vê o quanto você é apaixonado por isso, o quanto você dedica para de fato fazer isso acontecer da melhor forma. Eu acho que os clientes sabem disso, você sabe disso, quem trabalha com você sabe disso. E eu acho que esse livro é só mais uma prova, né, dessa inspiração que você traz para que a gente saia do comum, para que a gente saia só de números e números e números e veja as pessoas na ponta, para que a gente consiga orquestrar tudo junto, essa multidisciplinaridade. Então, eu particularmente vim de um universo de propaganda, e quando eu entrei na Market Data, conhecer tudo isso foi muito gratificante para mim, e eu acho que a gente está num momento de muita pressão, né, do mercado, da tecnologia, das exigências, dos números do AI, mas é muito legal a gente voltar um momento e refletir por que a gente está fazendo CRM. Por que você faz CRM? Porque eu não sei fazer outra coisa? Não, essa parte não. Eu faço primeiro porque eu gosto e porque eu me sinto muito recompensado. Eu acho que assim, o CRM trouxe, eu também sou publicitário, mas trouxe um pouco de uma visão mais científica, mais técnica para a publicidade, né? Ela consegue combinar
criatividade, tecnologia, dados. Então, assim, eu acho que é um caminho deslumbrante, né. E é mais do que isso, assim, o que é importante para um consumidor hoje, né? Por que que ele escolhe produtos e serviços? São os melhores? São os mais bonitos? São os mais rápidos? Não pode ser tudo isso, porque na verdade o melhor produto é aquele que é melhor para ele, que pode ser diferente para todos os outros. Então, você falar de personalização significa que você está tentando fazer o melhor produto para cada um. Você não precisa tentar acertar para a média de uma forma geral. Então, acho que isso tem um valor significativo. Acho que esse conceito de você transformar produtos de massa para produtos que são mais individualizados, personalizados, é o cerne de tudo, de toda a comunicação, não é um papo só para CRM, de todo o marketing. É isso que o Kotler lá atrás, quando começou a teorizar o marketing, escrever, ele falava assim, a gente tem que atender necessidades dos clientes. Então, para atender necessidade, eu preciso conhecer essas pessoas e fazer coisas diferentes para cada um deles. Então, o que torna apaixonante o tema é isso, eu acho que assim, ele tem um baita potencial. E acho, de novo, que assim, o meu discurso é sempre, uma CRM foi muito maltratado nas últimas décadas, e eu acho que existe muita oportunidade de colocar ele no lugar que ele merece. Maravilhoso, que a gente coloque sempre o CRM onde ele merece. Marcelo, muito obrigada por esse papo. Você que está assistindo o nosso episódio, ó, Gestão de Relacionamento com Cliente CRM da Teoria Prática, no descritivo desse episódio tem o link para comprar o livro na Amazon, então não perde mais tempo. Você, estudante, você que quer se aprofundar, o livro está lá. Eu vou acabar de ler o meu e vou continuar aqui tendo o privilégio de trocar uma ideia com o Marcelo, que sabe tudo do assunto. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Elid.